E aí, meu amigo e minha amiga concurseiro, tudo bem? Pessoal, hoje vamos iniciar a nossa aula de Direito Constitucional e o tema será Princípios Fundamentais. Mas antes de começarmos a falar dos princípios, eu quero iniciar com vocês a introdução sobre o Direito Constitucional. Explicar para vocês o que é esta matéria, o que ela estuda e assim por diante, tá? Então, antes de começar a nossa aula, eu queria pedir para vocês aquela velha ajuda, né? Curta, inscreva-se, compartilhe e ajude a crescer o canal, turma, para que a gente possa continuar oferecendo aulas gratuitas para você, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso tema de Direito Constitucional e vai ser os princípios fundamentais. Mas antes, vamos fazer uma pequena introdução sobre o que é o Direito Constitucional, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Iane Gentil, serei esse professor de Direito Constitucional aqui no nosso canal, tudo bem? Então vamos começar aqui o assunto. Vamos aqui uma introdução. O Direito Constitucional. Turma, o que vem a ser Direito Constitucional? Bem, essa disciplina, essa matéria, ela estuda especificamente a Constituição, tá? Então, pessoal, a Constituição Federal, ela é chamada de Carta Magna, Carta Constitucional ou Lei das Leis, ou seja, é a lei mais forte do nosso ordenamento jurídico. Nenhuma outra lei brasileira é tão forte quanto a Constituição ou sequer se equipara à Constituição, tá? Então, ela está no topo de todas as leis, ok? Então, no caso, quando você faz uma faculdade de Direito, vocês aprendem uma coisinha chamada pirâmide de Kelsen, que é uma pirâmide e no topo dela está a Constituição e abaixo dela vem as leis, tudo bem? Então ela é a lei máxima do nosso país e todas as outras leis têm que seguir os moldes da Constituição. Então a Constituição atual nossa, ela é de 1988. Algumas leis vieram antes da Constituição e alguns artigos dessas leis, elas iam de encontro à Constituição, ou seja, elas não estavam batendo de acordo com o texto constitucional. Então, esses artigos dessa lei, eles foram revogados, tudo bem? Porque não estavam mais em acordo com a Constituição atual, tá certo? Então, só relembrando, a Constituição, ela é chamada de Carta Magna, Carta Constitucional ou Lei das Leis, certo? É a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico, ou seja, nenhuma lei é tão forte quanto a Constituição, certo? É um pacto social e político dotado de força jurídico-normativa. Tudo bem? Pessoal, pacto social e político quer dizer que toda a sociedade, todo o meio, todas as outras entidades, que no caso é a União, Estado, DF, municípios, eles são obrigados a seguir os preceitos da Constituição. Por isso que é um pacto social e político, tá bom? Dotado de força jurídico-normativa. Por que jurídico-normativa? Porque além de ter força legal, é ela que vai direcionar, dizer o norte das outras leis que estão abaixo dela, certo? Continuando. O que fala a Constituição? O que tem na Constituição? No caso, ela dispõe sobre a organização do Estado. Pessoal, quando fala organização do Estado, lá tem um pezinho do direito administrativo, que tem a organização direta e a organização indireta. União, Estados, DF, municípios para direta. Autarquias, fundações públicas, sociedade economia mista e empresas públicas para indireta. Então, está lá na Constituição esses artigos. Também fala da origem e organização dos poderes. Pessoal, os poderes da República, 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Lá tem explicando bonitinho na Constituição qual é a função de cada um desses poderes, tá bom? Organização das liberdades públicas, no caso são os direitos fundamentais. Pessoal, depois dos princípios fundamentais, a gente vai ver um conteúdo chamado direitos fundamentais. Lá nós vamos ver os direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos, dos partidos políticos, enfim. Lá, no caso, são as liberdades públicas, ou seja, os direitos que a população tem em si, que são abarcados e que são explicados pela nossa Constituição, tá bom? E também lá tem as competências estatais, dizendo qual a função dos entes federativos, vamos falar assim, e também das entidades que compõem esses entes administrativos e também as entidades jurídicas, certo? Então, entidades políticas, perdão. Vamos lá, continuando.
Então, pessoal, aqui no caso são as formas de estudo da Constituição, tá? Então, uma das formas de estudar a Constituição é o modo positivo ou individual, ou seja, são as regras que organizam um determinado Estado. Então, se o estudo constitucional se resume às regras que compõem um Estado, que organizam um Estado, a gente fala que é um estudo positivo, um estudo constitucional positivo ou individual. Tudo bem? No caso é o que vamos fazer aqui. Tem o estudo constitucional comparado, que estuda as constituições de outros estados. Pessoal, quando fala outros estados, no caso, é de outros países, tá? É que a gente fala estado de uma forma mais abrangente, tudo bem? Então, nesse caso, como a gente pega a Constituição, digamos, dos Estados Unidos, Constituição da Alemanha, da França, da Inglaterra, e faz um estudo da Constituição de outro estado, tá bom? Isso é o estudo comparado. E vez ou outra, olha o nome disso, comparado, faz uma comparação entre a nossa Constituição, certo? E tem o estudo geral, que no caso é o estudo do direito constitucional como um todo, sem separação e sem comparação. Então, existem essas três formas de um estudo constitucional. Então, tem o positivo individual, tem o comparado e tem o geral. Tudo bem? Bem tranquilo, bem simples, não tem problema nenhum, tá bom? Só recapitulando, o positivo individual é o estudo da Constituição que organiza um determinado Estado, o comparado é o estudo de constituições de outros Estados e o geral é o estudo de direito constitucional como um todo, sem separação e sem comparação. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Vamos falar agora das fontes do direito constitucional, qual o objeto de estudo, de onde é que vem o estudo do direito constitucional. Pessoal, é muito fácil, tá? No direito administrativo, a gente viu fonte primária, fonte secundária e fonte indireta. Aqui, pessoal, é só uma única fonte, tá bom? No caso, um único grupo de fontes. No caso, a própria Constituição Federal é a fonte principal do direito constitucional, da onde a gente vai tirar todo o conteúdo do nosso estudo. Da doutrina, só lembrando que é a doutrina, pessoal, estudiosos do direito que escrevem livros e esses livros são utilizados eventualmente em questões jurídicas, tá? Porque nos livros dos doutrinadores, no caso a doutrina são os livros dos doutrinadores, tem alguns conceitos que auxiliam bastante no estudo e no entendimento das leis, tá? E não é diferente com relação à Constituição também, certo? E a jurisprudência. Pessoal, jurisprudência, decisões reiteradas dos tribunais superiores ou do STF, tá bom? Então, quando um caso ele é julgado, ele gera uma jurisprudência. Então, é comum que os outros tribunais julguem um caso parecido da mesma forma, certo? Isso é jurisprudência, ok? Continuando aqui, pessoal, nossa introdução ela é bem breve em relação às outras matérias, mas dá para a gente ver muita coisa também. Vamos lá, noções de Estado. Pessoal, antes de começarmos o estudo dos princípios fundamentais, a gente tem que saber o que é o Estado brasileiro, o que é o Estado, quais os elementos que compõem um Estado, tá bom? Então a gente vai aprender o seguinte, quais os elementos que compõem o Estado? Turma, são só três: povo, território e soberania. É obrigatório ter esses três elementos para ter um Estado, o famoso Estado soberano, tá bom? Então temos que ter povo, território e soberania. Vamos ver agora explicando cada um desses três elementos, tá? O primeiro elemento que a gente vai ver é o povo, ok? Ó, muito tranquilo, pessoal, o povo é autoexplicativo, né? Ele é o famoso elemento humano. Como é que eu vou ter Estado sem pessoas nesse Estado? Tá? Então são as pessoas que mantêm um vínculo jurídico com o Estado. Pessoal, cuidado com o vínculo jurídico. Quando a gente fala vínculo jurídico, pode ser tanto brasileiro nato como brasileiro naturalizado. A gente vai ver mais na frente um pouquinho como é que uma pessoa que nasce no Brasil se torna um brasileiro nato, ou até mesmo como é que uma pessoa que nasce no estrangeiro pode se tornar também um brasileiro nato, tá bom? Então, esse elemento humano pode ser tanto brasileiros natos ou brasileiros naturalizados, tá? Isso a gente chama de conceito jurídico político, tá bom? Então, para ser considerado povo brasileiro, tem que ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, certo? Pessoal, não confundam povo com população, tá bom? População é quem está de fé e faz no território nacional.
Nesse caso, pode ser brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro. Se botou o pezinho aqui no Brasil, é população. Aqui eu estou falando de povo, certo? Então, cuidado. População, ó. Conjunto de pessoas que se encontram dentro do Estado, sendo nacionais ou estrangeiras. No caso, é o conceito numérico. Falei agora há pouco, até dei uma adiantada no conteúdo, certo? E nação. Pessoal, nação, conjunto de pessoas ligadas por laços históricos ou culturais que formam uma comunidade. É o conceito sociológico. Pessoal, olha só. Nação, olha como é fácil. Tem o povo, tem a população e tem a nação. A nação é como se fosse um grupo dentro de outro grupo. Então, quando tem um grupo de pessoas que tem algum tipo de ligação, seja por laços históricos ou culturais, eles formam uma nação. Um exemplo assim bem prático no caso, torcedores de futebol. Temos a nação rubro-negra, temos a nação são-paulina, temos a nação alviverde, meu verdão, um abraço. Então, pessoal, essa nação, esse grupo de pessoas que estão ligadas por algum laço histórico ou cultural, se você perceber bem, é um grupo dentro de outro, é um grupo menor dentro de um grupo maior. Tudo bem? Isso é nação. E tudo isso aqui, pessoal, faz parte do povo, ok? Beleza. Povo, bem simples, são as pessoas que compõem o nosso estado. Próximo elemento, pessoal, no caso é o território. Pessoal, território, terra. Onde é que esse povo vai viver? Vai viver flutuando? Não, tem que ter terra, tem que ter chão, no caso, certo? Nesse caso, a gente chama de elemento material. Turma, quando você vê esse termo, elemento material, entenda uma coisa, é aquilo no meio físico, é o que você pode tocar, tá? Isso é elemento material. Quando a gente vê elemento formal, no caso a gente pode jogar para o lado das leis. Então as leis são elementos formais. Aquilo que você pode tocar é elemento material, tudo bem? Então continuando aqui, ó. É o espaço onde o Estado exerce a sua soberania, ou seja, pessoal, terra. Pessoal, soberania, a gente vai ver daqui a pouquinho mais na frente um pouco, tá? Então vamos lá, continuando aqui. É um conceito jurídico e não geográfico, pois pode ser considerado um território locais fora do nosso país. Olha só que interessante, pessoal. Quando tivermos a aula de Código Penal, a gente vai ter aqui no nosso canal em breve, tá? Não se preocupe, nós vamos ter também Código Penal. A gente vai aprender o princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade. No caso, para ser Brasil, para ser considerado um espaço geográfico brasileiro, não precisa estar somente no Brasil, não. Se tiver em outro país e tiver algum conceito, e tiver alguma coisa jurídica que ligue este pedaço de terra com o Brasil, já é Brasil também. O melhor exemplo disso aí, pessoal, no caso, são os consulados. Então, nos Estados Unidos tem um consulado brasileiro, na França tem um consulado brasileiro. Esses consulados é território brasileiro, pessoal. E tanto que se alguém, um estrangeiro, entrar nesse consulado sem permissão, ele está praticamente entrando, mesmo que seja no país dele, tá? Se ele entrar no consulado sem permissão, é como se ele estivesse invadindo o nosso país. Tá? Então, olha só que interessante, um pedacinho de terra que não está no Brasil, está em outro país, é considerado Brasil. Olha que interessante. Tanto que algumas pessoas eles pedem asilo político nesses consulados, certo? Vamos falar agora da soberania. Tirando aqui rapidinho. Pessoal, soberania é o elemento formal, certo? Elemento formal. Ó, poder de autodeclaração plena, não condicionado a nenhum outro poder, seja externo ou interno. Pessoal, a soberania é a capacidade do Estado de ele mandar em si próprio. Ele não vai aceitar que outro Estado venha e mande nele, e mande alguma coisa dentro do nosso país. Isso é soberania. E também não vai permitir que Estados locais, né, no caso as entidades internas, também façam alguma coisa que vai de encontro à nossa Constituição ou algo parecido. Então, a soberania, a gente chama de poder de autodeterminação que impede abusos externos e também abusos internos, certo? Isso é a soberania. No caso, nós temos a soberania no quesito supremacia, no caso, ordem interna,
e temos a soberania e independência em ordem externa. Ou seja, pessoal, ordem interna, evitar que um ente político dentro do Brasil faça alguma coisa que vá de encontro aos nossos interesses. E a soberania de independência evita que outro Estado, que outro país venha e invada ou faça alguma coisa aqui contra o nosso território. Tudo bem? Pessoal, uma última observação aqui rapidinho. Não esqueça, turma, o Estado brasileiro, ele é chamado de República Federativa do Brasil. Inclusive, vimos isso no direito administrativo e a gente aprendeu que a República Federativa do Brasil é a única entidade que possui o quê? Soberania. Não esqueçam disso. Então, para ser Estado, pessoal, para ser considerado um Estado, ele tem que ter elemento humano, que é o povo, elemento material, que é território, e elemento formal, que é a soberania, certo? E o nome do nosso Estado é República Federativa do Brasil, ok? Então, pessoal, finalizamos aqui essa introdução sobre direito constitucional. Na próxima aula a gente vai entrar de fé e fato nos princípios fundamentais. A gente vai ver detalhadamente quais são esses princípios, ok? Então, turma, mais uma vez, dá aquela força para o nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe, dá a força para a nossa iniciativa, turma, para que a gente continue todo o tempo produzindo videoaulas, tá? Então, pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus, não desiste dos seus sonhos, nunca desiste dos seus sonhos, que a sua aprovação vai chegar um dia. Eu prometo para você, se você não parar de estudar, você vai passar em qualquer concurso que você quiser.